Bom, boa noite, meu nome é Luísa, eu sou diretora de publicações da FEBRAP, e aí faço parte da equipe da Revista Viva desde a gestão passada, que eu era suplente de Desde Luísa Barros, agosto. desde Desde agosto, né? agosto. E aí, sejam todos bem-vindos, né? Acho que Leila começou a contar um pouco de como surgiu a revista Viva, e daí não estava gravando, e eu fiquei aqui pensando, não está gravando, está gravando. Então, eu vou pedir a Leila para fazer uma breve resumo deste processo, desta atividade, para que fique gravado, que fique registrado. Tá. Ok? Obrigada. Esse trabalho aqui da Revista Viva, ligado à Revista Brasileira de Psicodrama e à FEBRAP, ele surgiu do jeito que a história funciona, a partir do que eu não sei se vocês acreditam, que nós somos agentes da nossa própria história. E aí, há 2 anos atrás, a Heloísa e eu, de comum acordo, ela enquanto editora-geral e eu editora daquele volume, que foi Metodologias Ativas, nós fizemos uma apresentação de todos os artigos, estavam presentes todos os autores daquele volume que contribuíram com seus escritos sobre metodologia ativa. E, após esse momento, nós, então, pedimos ao grupo que dessem... Eles queriam que continuasse, né, Terezinha? Você estava lá, não sei se alguém mais aqui estava presente. Então, nós pedimos sugestões, né? E uma das sugestões que foi meio consensada é que continuasse a fazer dessa forma, né? E aí, no meio da história, a Heloísa Fleury, de uma forma muito espontânea, falou: mas que legal, gente, nós estamos fazendo uma revista viva. E foi isso que deu o nome a essas rodas de conversa. E de lá para cá, eu vim dirigindo 2 anos, o pessoal da FEBRAP sugeriu que outros diretores pudessem estar dirigindo também, como uma forma de representatividade da própria FEBRAP, das escolas, e eu achei ótimo, né? Porque meu trabalho estava, apesar de eu mudar a cada encontro, né, Luísa? As técnicas que a gente utilizava, o procedimento continuou muito parecido. E aí eu achei bárbaro, o Luiz Salivene, o mês passado, olha, eu ia falar semana passada, porque quando algo é afetivo, parece que o tempo não passa, né? Parece que a gente está dando uma continuidade mesmo. E agora nós convidamos a Marlene e vamos, assim, a cada momento convidar as pessoas das diferentes escolas. E com isso estamos todos aprendendo, principalmente eu. Então é isso. Eu continuo apoiando a equipe, mesmo eu não tendo mais uma escola, né? Mas enquanto participante do movimento mesmo, e ligada a 2 escolas, como professora e como aluna. Tá bom, então? Então, hoje quem vai dirigir é a nossa querida Marlene Marra, que todos devem conhecer, né? Quem não conhece a Marlene, levanta a mão. Ou diz eu não. Bom, Marlene, dispensa a apresentação, exceto aquilo que você quiser deixar marcado aqui. Bom trabalho. Então, boa noite para todas, né? É uma honra para mim estar aqui. Eu participei de algumas revistas vivas, né, anteriores, pelo menos umas 4 ou 5 participei, mas achava difícil aquele dia, naquele horário, sábado, no final do dia, né? E agora achei bem melhor esse horário, acho que
fica mais adequado, né? A gente encerra a semana bem encerrada nesse momento que a gente faz a Revista Viva, né? Então, hoje o evento, né, da Revista Viva ganhou o seguinte título: Psicodrama na prática virtual, implicações nas relações terapêuticas. Então, ganhou esse título, e nós temos hoje a apresentação então, de dois trabalhos importantes. Um é uma pesquisa qualitativa, o outro é um relato, parece um relato de uma experiência, pelo menos a mim me pareceu, né, na leitura que eu fiz dos artigos. Então, um dos artigos tem o seguinte título: O medo precede o ato criativo, o fazer psicodramático virtual em meio à pandemia causada pelo coronavírus. Esse artigo é da Luísa Guimarães, que está aqui conosco, e a Valéria Cristina de Albuquerque Brito, que não está aqui agora, né? E o outro trabalho é Psicodrama e Imagens Simbólicas, Autopercepção e Criatividade no Enfrentamento dos Conflitos. Então, esses dois trabalhos que serão hoje apresentados. Eu achei bem interessante, porque eu li os trabalhos hoje pela manhã e fui dar aula à tarde. Então, à tarde, eu já usei dos trabalhos para falar com os alunos, e foi bem interessante. Então, é rico, porque a gente os conhecimentos vão sendo transmitidos e passados, né, uns para os outros, é bem interessante. E aí eu estava falando com os alunos o seguinte: olha, porque eles sempre têm medo de começar a dramatizar, de começar a levar o paciente para a cena, né? E eu disse: olha, hoje eu li um trabalho que diz, né, que Moreno fala que o medo precede o ato criativo. Mas a gente pode criar diferentes imagens, são simbolismos daquilo que a gente está fazendo, né? E aí falei um pouco do trabalho de vocês, então eu fiquei bem contente que eu já pude usar o que vocês já me passaram, né? Hoje à tarde. Então a ideia é o seguinte: que nós façamos, primeiro nós vamos, as nossas duas... eu esqueci de falar que o artigo o segundo artigo é da Maria Carmen, cadê o nome, gente? Maria Carmen, nossa, sumiu daqui. Couturato Silva. É assim, né, Carmen? Então, Isso, é da Carmen. Carmo, Couturato Silva. Eu fiquei pensando que seria interessante que elas se apresentassem um pouquinho, cada uma delas, e aí a gente vai passar para a nossa proposta, tá? A Luísa e a Carmen falaram um pouquinho só de vocês, tá, Luísa e Carmen? Pode ser? Então, vamos lá. Bom, eu peço licença para a Luísa para começar, então. Meu nome é Maria do Carmo Couturato e Silva, todo mundo me conhece por Carmen, então eu já adotei o nome. Eu sou didata e supervisora em psicodrama, minha formação é no socioeducacional, ela foi feita em São Paulo, no SEDE Sapiente e na SOPSP, as escolas que eu gosto de honrar, né? E esse trabalho que é motivo desse artigo, ele foi feito no socioeducacional, porque uma das minhas atividades é como coach há mais de 20 anos, e esse trabalho é um trabalho de coach feito em cima de toda a teoria moreniana, a teoria de papéis, a teoria do momento e de espontaneidade e criatividade. Muito prazer em te conhecer, Carmen. Oi, gente. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Luísa, sou aqui de Brasília, sou psicóloga formada pela UNB e psicodramatista formada aqui pela ABP, né, a Associação Brasiliense de Psicodrama. Esse artigo foi o resultado do meu trabalho de conclusão, né, de especialização, e se deu exatamente no meio da pandemia, né, que foi justamente quando eu me formei, então ele é um trabalho que é muito querido para mim, porque vem de todas as matérias que eu fiz dentro da ABP, tudo que eu vivenciei fazendo estágio lá, enfim, todos os professores que me ajudaram, então é isso, espero conseguir passar um pouquinho desse carinho para vocês também. Ok. Então, gente, eu fiz às autoras a seguinte proposta: que elas pensassem, né, antes de chegar aqui, algumas imagens que elas quisessem construir, que poderia ser uma imagem, uma cena, podia ser o que elas quisessem, que trouxessem uma mensagem do que elas escreveram.
o que o seu texto nos traz como mensagem. Então, que elas fizessem algumas imagens ou mesmo cenas para que a gente pudesse, enquanto plateia, ler as imagens que elas vão fazer. Então, nós que estamos aqui com plateia, vamos prestar atenção nas imagens delas e vamos fazer uma leitura dessa imagem, certo? Antes delas apresentarem os trabalhos. Assim como Moreno diz, primeiro a gente cria, depois a gente fala do que criou, né? Então, um pouco isso que eu quis que a gente fizesse dessa forma, e eu acho que é uma forma interessante também, porque elas também vão poder trazer a imagem delas original. Porque o que acontece? Depois que o texto é colocado, a gente discute o texto, a imagem não é mais delas, é de todas nós, né? Então, agora nós vamos fazer o contrário. Elas vão fazer a imagem, nós vamos ler a imagem delas, ok? Certo, Carmen e Luísa? Tá certo, Marlene. Eu trouxe as imagens num PowerPoint. Quero saber se tudo bem para você. Ah, você não vai fazer a imagem, você trouxe no PowerPoint. Eu trouxe elas no PowerPoint, exato. Ok, vamos acatar. Pode ser? Pode ser. A Luísa tem que te colocar como host, né, para você pôr a imagem. Abre o seu microfone, Luísa. Tente ver se você consegue já direto, senão eu já coloco. Não consegue, tem que colocar como host. Isso. Uhum. Já tem autorização de colocar. Ok. Está aí. Ok. Eu trouxe, já está sendo vista as imagens, está ok? Não, eu acho que ela está a primeira, só a apresentação, precisa passar para a imagem propriamente dita. Então, se estiver sendo compartilhada, eu teria uma tela com 3 imagens, que estão numeradas 1, 2 e 3. Vocês estão conseguindo visualizar? Não, por enquanto só a capa. Só? Eu acho que é o terceiro slide. Eu acho que é o terceiro slide. Você está no primeiro. Espera aí. Esse é o primeiro, segundo é o terceiro slide. Está sendo visto? Não. Você tem que clicar no slide. No slide. Espera aí. Então, Você está no primeiro, clica no terceiro e coloca em modo apresentação. Tá legal. Aí, agora foi. Opa! Ok? Ok. Está sendo visto? Carmen, tenta colocar no modo apresentação, naquela tacinha. O modo apresentação está bem embaixo. Espera aí. Está embaixo na última... Bem Está aí embaixo abaixo dessa máscara. Mais para a Do direita. lado direito. Para a direita, um pouquinho mais, direita. O próximo. Aí. Isso. Obrigada a todos. Ok. Agora estão visíveis as imagens? Clica nesse botãozinho de baixo. Você não clicou. Clica lá no cálice, Na tacinha. na tacinha. Do lado do zoom. Mas eu já tinha feito isso. Faz de novo. Só um minuto, então. Esse é o slide. Tá. O modo de apresentação. Eu cliquei. Vocês estão vendo? Estamos vendo, não está no modo de apresentação, mas a minha sugestão é que continue por aí. Isso, porque dá para ver o slide bem. Dá para ver as 3 imagens? Sim, Dá para ver as três 3 imagens, sim. Ok. Mas você vai falar para a gente a imagem, Carmen? É isso? Não, eu gostaria, sim, que as pessoas que aqui estão, se for possível, colocassem o seu nome, né? Seria a oportunidade da gente se apresentar,
escolhessem uma imagem e uma frase bem curtinha dizendo assim, eu escolhi a imagem tal porque ela tem tal coisa em comum comigo. Uma frase curtinha. Somos Então, a irmãos leitura da pessoas. pessoa vai ser essa frase. Ela vai escolher, né, uma das máscaras, dizer o seu nome, dizer qual que ela escolheu e o que ela tem em comum com essa máscara. Pode começar quem se sentir confortável. Quem quer falar? Piscou Acho que eu uma posso imagem? começar. Eu escolhi a imagem 2. Acho que ela é muito festiva, assim, me lembra o carnaval e é uma época que eu gosto muito. Eu escolho a imagem 1, porque os traços estão mais delineados, o olho, a boca, o nariz, enquanto que os outros me parecem vazios. Então, você escolhe, você pode repetir, Marlene, eu estou anotando. A imagem 1. Porque ela tem os traços mais delineados. Tem os traços mais bem feitos, mais preenchidos. Os outros me parecem vazios. Os outros me parecem vazios. Ok. Eu também escolho a 1, meu nome é Terezinha, né? Escolho a 1 porque tem várias possibilidades de feições, né? De fisionomias, enfim, que acho que retratam diferentes estados de espírito. E então eu gostei desse, que acho que eu e todas as pessoas não têm sempre a mesma fisionomia, né? Conforme o seu estado de espírito. Aí eu vou pedir licença para escolher as 3, enquanto processo. Eu vejo, na primeira, uma dificuldade de se mostrar, e se mostra através de, pelo menos, 2 personagens. A segunda, ela traz a possibilidade da criatividade, né? Que é muito presente no nosso carnaval brasileiro. E a terceira, ela traz uma unificação de imagens. Porém, como é uma máscara, e com esse olhão aí, está me parecendo que transparece o medo. Ok. Obrigado, Leila. Mais alguém quer falar? E as outras pessoas não querem falar? Eu escolho a 1 porque ela é múltipla. Ok. Mais alguém? Eu escolhi a 1 porque eu achei mais bonita. Luísa. A 1 porque é mais bonita. Pronto. Alguém mais? Já coloquei aí que eu escolho a 1, sou Heloísa. Eu gostei da 1 porque é como se eu estivesse por baixo dessas duas que estão um ao lado da outra, e eu acredito que ela mostre formas diferentes da gente se apresentar ao mundo. Nós temos muitas máscaras. E ela está representando 2 delas. Gostei dela. Seja bem-vinda, viu, Heloísa? Legal você estar aqui. Obrigada, Leila. Obrigada. Muito bom mesmo. O seu Décio gostaria de fazer uma escolha? Eu gostaria de escolher a 2 também, porque ela é bem colorida e essas cores me chamaram muita atenção. Alguma das cores é por você preferida, Heloísa? Dessas que você vê? A amarela.
Obrigada, Heloísa. Isabela. Ok, o amarelo para você. Ok? Você vai passar agora para a segunda, Carmen? Eu acho que agora é a Luísa, né, trazer as imagens dela, não seria isso? Ah, você Como que trouxe acha melhor? outras imagens ou só trouxe essas imagens? Eu trouxe essas para trabalhar. Ok. Então, Para tira para fundamentar o arquivo. Oi? Então, fecha. Ai, meu Deus, esqueci, Luísa, por favor. Tirar o slide, por favor, voltar a gente. Tá. Eu gostaria de acrescentar só uma coisa que eu vi agora. No número 2, as duas partes da imagem 1, elas estão abertas, mesmo que conectadas. E são duas cores interessantes que promovem a visibilidade, tanto que são cores do Banco Itaú, de outros locais que conseguem transmitir algo que está por detrás. Apesar de me parecer a criatividade por meio do carnaval. Ok. Bom, então deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, que eu não sou tão mestra nesses assuntos, mas acredito que eu consegui tirar. Ok, saiu tudo? Não, está tudo igual. Você tem que ir lá onde compartilhar a tela e tirar, por isso tirar. Apresentação, encerrar a apresentação, algo assim. Isso, lá em cima está escrito encerrar a apresentação, no seu, Carmen. Você clica lá que sai. Sair, isso. Ok. Nós temos aqui a Deise. Deise, você é muito boa. Qualquer coisinha é muito bem-vinda às suas colocações. Então, agora, antes da gente passar para a Luísa, Carmen, eu queria que você falasse, né, a leitura que cada uma das pessoas fez das suas imagens, o que você acha que coincidiu com o seu texto? Tem alguma coisa a ver com o seu texto? O que essas falas nossas têm a ver com o seu texto? Tem tudo a ver com o texto. Tudo a ver com o texto. Tem todo um estudo, no artigo apresentado, sobre a importância da visão, que nós aprendemos pela visão. 83% do nosso aprendizado é pela visão. Para as mães, as tias, as irmãs mais velhas aqui presentes, a gente sabe que quando tem um filho, vou pegar o exemplo do filho, a gente mostra o cachorro e diz assim, olha o cachorro. E nossos aprendizados todos são por imagens, e isso está guardado dentro da gente. Esta é a nossa primeira linguagem. Nós não aprendemos pela escrita ou por outra forma. Depois, posteriormente, sim. Mas nós aprendemos por imagem. Então, eu tenho referências de Moreno, de Maria Alicia Romana, vários sentidos da importância da imagem como essa ponte que nos conecta aos sentidos e às nossas memórias. E vocês muito bem representaram isso. Se eu pegar a imagem 1, que foi a mais escolhida, para cada um, ela teve um significado, né? Os traços estão delineados, existem várias possibilidades de feições. A Leila falou que há uma dificuldade de se mostrar, tanto que a pessoa ela está embaixo das duas máscaras. A Deise fala dessa multiplicidade que ela representa. A Luísa olha e diz assim, mas ela é a mais bonita, não é? Então, veja que cada um, se a gente se aprofundar, vai encontrar vários significados. Deixe-me ver aqui, eu acho que... Não, para a Isabela, só que eu aprofundei um pouquinho, que eu quis saber um pouquinho mais, e perguntei, além do que ela me colocou, que ela era bem colorida, qual era a cor que era de preferência. Mas tem muita coisa envolvida nessas máscaras, de sentimentos e tudo mais. E por isso que as máscaras ou as imagens são importantes, porque elas são uma ponte com o interno da pessoa. Como o meu trabalho é de coach, eu tenho apenas 8 encontros para fazer a transformação da pessoa, e nesse caso era uma transformação de carreira, é muito importante o autoconhecimento. É muito importante que a pessoa consiga espelhar aquilo que vem dentro, porque o trabalho é para ela. É um tailor-made, não é uma coisa, um produto pronto. Ok, muito bem. Alguém quer falar alguma coisa a partir do que a Carmen falou? Concordam, ou discordam, ou acrescentam?
Ok. Então, vamos depois fazer isso, né, Carmen? Mais à frente. Então, Eu agora a só Luísa queria vai dizer, apresentar. talvez, Marlene, desculpa, Ótimo, sim, que me sim. parece que é um tema que dá muita coisa para ser dita, ser falada, né? Parece que mobiliza bastante a gente, eu achei essas imagens. Sim. E tem, aí você falando isso, né, Terezinha? E elas são cheias de simbolismo, né? Sim, Então, o sim. simbolismo, que na verdade traz para a gente os significados, né? Que simbolismo aquilo tem para mim e, portanto, traz um significado diferente para cada um. Então, a partir do simbolismo. Eu achei bem interessante também essa ideia, né, de que dessa autopercepção, né? O que essas imagens traz para a nossa percepção, para a percepção de nós mesmos, né? O que nós estamos ali, o que isso reflete em mim, né? A partir do que eu estou vendo. Então, eu vi coisas bem diferentes do que os demais viram. Então, assim, como cada imagem simbólica tem um reflexo diferente para cada um, né? Muito bem. Então, agora nós vamos pedir a Luísa, né, Luísa, para trazer as imagens dela. Você também trouxe imagens assim? Sim, eu vou Vai compartilhar fazer aqui a minha as tela. imagens? Aqui, imagino que vocês já estejam vendo a minha tela agora. Oi? Vocês já estão Sim. vendo a minha tela? Já. Já? Eu selecionei essas 3 imagens, porque eu acho que elas resumem bem, assim, o que o meu artigo quer trazer. E eu queria que vocês falassem livremente, assim, a primeira palavra que vem, com as 3 imagens, com uma em específica. Deixa influir. Luísa, a que primeiro me chamou atenção foi a primeira imagem e a questão da limitação. A palavra que eu dou para ela é limitação. Legal. Cansaço. Cansaço. A primeira palavra que vem na minha cabeça é ansiedade, com as 3 imagens. Ansiedade. Sim. Para mim, é a segunda e é o cansaço. O extremo cansaço, que passa a segunda imagem. Sim. Eu gostei da primeira, achei bem sugestiva. É como se a máscara tampasse a boca do mundo, né? Nós não temos mais como expressar o mundo ficou paralisado, né? Como se fosse assim. A nossa alegria, as nossas esperanças, as nossas atividades ficaram paralisadas. Então, é como se a máscara tivesse tampado a boca do mundo. Sim. É uma ótima leitura. Até a máscara que esconde as nossas emoções, né? Eu Mais queria alguém? comentar algo, Luísa, que me ocorreu agora, que foi um momento muito importante para o mundo, para que nós percebêssemos que o que o afeta o outro me afeta. A gente fala muito disso, mas foi uma oportunidade mundial da gente ter esse cuidado e essa percepção de que o que afeta o outro me afeta também. Sim. Para mim, chamou a atenção o quanto a primeira imagem representa a necessidade de controle do que está por detrás da máscara. A segunda imagem, você trabalha tanto para escrever um artigo, para fazer uma pesquisa, para tudo na vida, e aí, quando você percebe que não existe controle, né? Porque se existisse, nós saberíamos. A única certeza que a gente tem é a morte, e não sabemos quando. Então, a segunda imagem mostra a exaustão mesmo, de uma ilusão. E a terceira imagem, aí você fica pirado, né? Desculpa o termo, e vai procurar um mediador, um terapeuta, alguém que possa te ajudar, porque sozinho está difícil. Sim.
Eu escolho a segunda também, e também a palavra seria cansaço mesmo. Exaustão, como alguém falou, mais do que cansaço. Sim. Nossa, vocês já pegaram toda a ideia assim, do meu artigo. Eu fiquei pensando aqui, eu não tinha... a primeira imagem é uma imagem que porque traz bem a ideia da pandemia, do não respirar, né? Não... E aí eu acho que o não respirar gera como consequência as duas últimas imagens, as duas próximas imagens. Para mim, a primeira é a causa das duas últimas, né? Não respirar é morrer, né? É morrer, né? É exaustão até a morte. Então, eu acho que eu fiquei pensando, depois eu não pensava nada, depois eu pensei assim, que a Terra não respirar resulta na exaustão da Terra e de todo mundo. Né? Sim. Mas alguém quer falar? Oi, pessoal, eu estava com um compromisso conflitante, mas eu voltei e eu queria participar também. Peço perdão aqui. É para eu falar o que me passa essas 3 imagens em tela, é isso? É uma palavra, uma frase, que vier. Uhum. A última imagem me passa empatia. Essa moça, né? Para mim, ela está com uma afeição de empatia. E, sem dúvida, do meio ele deveria estar cheio de vasos de plantas em volta, né? Muito, uma Sim. floresta para tentar se recarregar ali, né? É verdade. Porque para mim a pandemia mudou muito o meu contato com a natureza, o valor que eu dou à natureza e tal. Então, essa questão da plantinha ali, ele exausto, me remeteu muito a isso. E a primeira, eu acho que passa um cuidado, um senso de unidade, né? Eu me cuido, você se cuida, as pessoas ali se cuidando mutuamente e se protegendo. Sim. É uma forma de cuidado também, né? Foi sufocante, foi difícil, mas foi uma forma de cuidado. Sim. Exato, exato. Tem um valor muito grande, né? Até hoje, acho que é difícil alguém que esteja extremamente resfriado, que ou não tente trabalhar virtualmente, ou se for, põe a máscara, porque é um Sim. cuidado, não tem como negar, né? Sim. Okay. Se eu tivesse que dar um título, eu daria o combate, né? A luta entre a vida e a morte. Uhum. Sim. Ok. Mais alguém quer falar? Podemos voltar, então? Vou retornar aqui a minha tela, então. Pronto. Isso. Mas vocês pegaram completamente a ideia, gente. Já parece que leram o artigo sem ler. Você acha que as frases, as palavras coincidem com o que você havia pensado das imagens? Sim. Sim. Eu imaginei que Bastante. vocês fossem fazer imagens corporais. E se a gente pedisse aqui agora, Carme e Luísa, uma imagem corporal que retrata isso que vocês colocaram, que imagem vocês fariam? Do seu texto, do que você escreveu. Luiz, eu acho que seria interessante você colocar as duas só em evidência. Vai lá onde tem os nomes dos participantes e coloca as duas em evidência, porque fica mais claro para nós.
Acho. Pode ser, Carmen e Luísa? Pode. Vocês fazendo a imagem? Ok. Você clica nos participantes, na frente tem 3 pontinhos, aí você clica nos 3 pontinhos da Carmen e da Luísa. Aí as duas vão ficar em evidência. Leila, elas não estão para vocês, não? Porque para mim elas estão em Não. evidência. Não, Ah, não já estamos. estão? Não, Não nós estamos estamos. no modo galeria. É? É. Eu tinha. Você teria que talvez ter colocado elas como host, ô Luísa. Não, Ficaria mais- não. Não há necessidade. Não. É Você coloca clicou, em no, né? você Enfim. clicou nos participantes? Nos Apareceu o nome participantes? de todo mundo que está aqui? Não. Ah, tem que aparecer. Luísa, é assim, Ah, ó. já sei. Já sei. Peraí. Agora, em frente do nome, no final, tem 3 pontinhos. Você clica Peraí, nos só um 3 minutinho. pontinhos da Carmen e da Luísa. Pronto. É porque eu coloquei só para mim. Deixa eu ver de Luísa. Deixa eu achar o nome de Luísa. Foi? Não. Não. Bom, De se não toda tiver... forma, a minha imagem, se eu fizer nesse sistema de galeria, ela é fácil de ser percebida pelos demais. Então, vamos lá. Então, faz A imagem você, envolve as Carmen, a duas, sua né? imagem. Vamos fazer Não. a imagem da Carmen, depois fazemos a da Luísa. Essa é a imagem. E o que é que nós podemos ler dessa imagem? Que leitura a gente pode fazer dessa imagem? Vamos abrir os microfones para a gente falar? Não deu para ver a imagem dela, não. Eu também não vi. deu, Heloísa? Não, eu também Deu não. para ver. Vocês estão vendo o meu rosto? Consegue ver meu rosto? Agora sim. Tá. Então, Agora eu vou não repetir. mais. Saiu. Agora não mais. Acho que para algumas pessoas só aparece o seu rosto quando você fala, porque daí quando você fala, você automaticamente entra em destaque. Então, para as pessoas que não estão te vendo, só para efeito de você permanecer em destaque, tenta emitir algum som, porque daí você continua em destaque, para que as pessoas Ok. possam ver a Farei sua isso. imagem durante Vou a fazer isso. Ok. Agora Nossa, sim. eles estão perguntando para mim, eu não quero responder, eu quero ficar invisível, eu não sei como eu sou percebida, eu não quero falar, eu não quero, porque se eu falar, eu posso estar errada, podem me achar exibido, eu não quero. Insegurança. Ok? Agora, acho que insegurança. como Heloísa? Insegurança. Insegurança. Alguém mais quer falar? Medo. Medo. Eu tampo os olhos porque os outros me assustam. Os outros me assustam. Perseguição. Percepção. Decepção. Perseguição. 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 Ok, perseguição. Eu pensei numa menos-valia, assim, uma pessoa que não se valoriza, tem uma menos-valia, né? Então, pensei nisso. Mais alguém arrisca? Vamos lá, nossa plateia. Lembrando que aqui não tem certo nem errado. Não tem certo nem errado, isso mesmo. Isso, a Isabela e a Deide estão tão quietinhas. Isabela e Deise. Estão quietinhas, é? A Deise e a Isabela querem falar? Não?
Não. E a Isabela? Também não. Tá bem. Então, ok. Então, vamos passar para a imagem da Luísa, vamos ver? Uhum. Talvez eu tenha que emitir sons também, né? Então, vou pensar. Acho que essa Ai, que seria a imagem. cansaço, que exaustão. Não aguento mais. Uhum. Estou cansadíssima. Ufa, acabou. Ai, acabou bem, que bom. Não quero saber de mais nada agora. Quero ter um tempo para mim nesse momento. Puxa, que situação que a gente está vivendo. Como é que a gente vai lidar com isso? Ok. Mais alguém quer falar? Eu senti um desinteresse, uma falta de interesse, né? Falta de interesse. Muito bem. Muito bem, então agora nós vamos ouvir as meninas falarem um pouquinho dos textos, certo? A Luísa vai falar do texto dela, que tem a ver com o medo, né? Que precede o ato criativo, e a Carmen, que vai falar do psicodrama, né? E essas imagens simbólicas que ela trouxe para a gente ver. Então, vocês, quem quer falar primeiro sobre o texto? A Carmen está começando sempre, né, Luísa? Vamos deixar ela, né? Pode ser. Eu queria usar o PowerPoint para não perder a sequência. E aí, eu espero conseguir. Pode ser assim? Pode ser. Vamos lá. Essa imagem está sendo vista, que é aquela anterior? Sim, agora está sendo vista a imagem, a câmera toda. Ok. A imagem... Eu tenho alguns slides para falar, esclarecer, né? E o que a gente estava fazendo? O nosso protagonista, porque é um trabalho no socioeducacional, é uma pessoa que queria fazer uma mudança de vida e carreira. A pessoa é um professor de 30 anos, fazendo curso de psicologia, e ia fazer essa mudança de vida e carreira com uma dificuldade enorme de comunicação, que, embora estivesse ampliando os seus papéis, o seu átomo social não crescia. Para pessoas que talvez não estejam tão acostumadas com a expressão, o átomo social seria o conjunto desses papéis que vão se ampliando na medida das nossas relações. E ela tinha uma natureza bastante conflitiva nos ambientes onde estava, de não se colocar, de não se mostrar. Por isso que eu faço aquela imagem de ficar escondida, né? Ela respondia no máximo com uma comunicação não verbal de sim ou de não. E eu decido que o método que eu vou utilizar, aquecida por Moreno, é o método de ativação de imagens, que auxilia no processo de ser espontâneo, que é a forma que a gente traz esses recursos. E também vou me basear na Maria Alicia Romani, que diz o seguinte, que a dramatização, no nível simbólico, expressam conteúdos intrapsíquicos e psicossociais do protagonista. Porque se eu não trabalho o autoconhecimento, eu não faço uma coisa dirigida àquele ser humano que vem até mim. Eu vou utilizar as matrizes de identidade nesse trabalho. Então, eu vou trabalhar com todos os recursos da matriz de identidade, desde a primeira fase, que é o reconhecimento do eu, num desenho de autoapresentação. Ela, com os papéis que ela escolheu conflitivos, ela vai escolher imagens para ela, e imagens que representem os seus papéis complementares, a protagonista e um irmão, a protagonista e um chefe, que seriam os seus complementares, e depois, ao final, nós vamos trabalhar todo esse grupo de convivência
nos papéis conflitivos. Esta é a imagem que a pessoa me trouxe de autoapresentação dela, com esta frase, que nesta época da vida dela, aos 5 anos de idade, ela tinha um self evoluído. E nós temos aqui uma coisa muito interessante, né? O nosso mestre nos guiando, é o próprio Moreno quem diz: minha tese é que o locus do self está na espontaneidade. Quando a espontaneidade está a zero, o self está a zero. Conforme declina a espontaneidade, murcha o self. Quando a espontaneidade cresce, o self se expande. Se for ilimitado o poder da espontaneidade, o potencial do self é ilimitado. Um é função do outro. Muito bem. O que a gente usou, então, de recursos? Imagens. Tivemos a imagem de autoapresentação, que eu vou até voltar um pouquinho, porque essa imagem, ela fez aos 5 anos de idade, quando ela estava de braços abertos, iluminada, muitas cores, cores muito coloridas, muito vibrantes. Mostrava uma pessoa não só espontânea, como pelas cores e a interpretação das cores, de uma pessoa muito alegre, muito bem. Acontece que ela traz uma cena regressiva, que no momento que ela está num aniversário, ela começa a se expandir, a se colocar, e os pais a acham exibida e a repreendem. E isso marca essa pessoa, esse protagonista, de forma muito séria. Ela não quer deixar de ser amada, de ser aceita, porque ela é uma pessoa exibida. E ela tem muito receio de se colocar. Então, essa é a primeira questão de atenção nossa, é essa cena regressiva. Nós vamos trabalhar, então, como eu já disse, quando ela traz os papéis, ela escolhe quais são os papéis conflitivos, o de ser liderada pelo chefe da escola, porque é uma pessoa que trabalha numa escola e trabalha como professora há 30 anos, escolhe um dos irmãos quando o relacionamento também é conflitivo. Eu não vou detalhar tudo, mas vou dar um simbolismo, né? Ela vai escolhendo as imagens e eu peço que ela escolha também características para esses papéis, que ela já escolheu a imagem, ela sempre escolhe uma imagem para ela e uma para o papel complementar, vamos dizer, por exemplo, ela e um irmão, uma irmã, que seja, e depois eu peço que ela escolha as características, porque o eu, ele se projeta nas imagens, e somente quem escolhe as imagens é que pode dar o sentido, isso é muito importante. Não cabe, nós, enquanto psicodramatistas, como diretor, não cabe a nós dar a interpretação da imagem. É aquele que escolhe e vivencia que dá a interpretação. Porque é algo dela, é algo íntimo, é algo que vem do intrapsíquico. Então, ela escolhe características para ela muito interessantes, sempre positivas, e para os personagens do papel conflitivo, tem reações como, essa pessoa é psicopata. Então, são coisas bem, assim, mais tendendo ao negativo. Aí eu peço, então, que haja um solilóquio dela no papel complementar. Então, se nós estamos falando do chefe dela, ela fará um solilóquio dizendo como esse líder dela vê a relação. E eu vou citar um exemplo que eu considero mais leve, tendo em conta o sigilo, que eu vou usar o papel de irmão. Então, o irmão, quando ela toma o papel do irmão, que é o papel complementar dela, ela diz que o irmão pede para que ela se solte. E é muito interessante, porque é uma pessoa que não se coloca, é uma pessoa que só se manifesta pelo não verbal, que não quer errar, que não quer ser exibida de acordo com a sua cena regressiva. Então, o solilóquio aí, ele tem uma função muito importante, porque ela coloca como está a relação quando no papel do complementar, me permitindo conhecer bem como está a relação. Depois, nós temos um psicodrama interno, em que ela vai trabalhar todas essas relações, né? E nós temos alguns facilitadores e alguns desafios. O trabalho virtual na época da pandemia foi muito desafiante para todos, mas como a pessoa era um professor e já trabalhava em ambiente virtual, isso foi para nós uma facilidade. O que ela trazia? A apatia nas relações, a dificuldade de expressão, de se colocar ficando no não verbal, que muito pouco falava dela. E é quando ela traz uma coisa muito interessante. Que essa personagem, essa protagonista,
ela era usuária de uma capa de invisibilidade, para não ser aquela exibida que os pais colocaram aos 5 anos de idade. Então, o primeiro trabalho que nós fizemos foi de trabalhar essa capa de invisibilidade, como ela era e como ela poderia reconstruir uma nova capa. O interessante é que ela vai dando cor, vai dando formato, ela dá muita leveza a essa capa, e uma cor multicolorida. E eu pergunto como está o corpo dela, e ela diz assim para mim, está com uma capa, leve, tranquilo. Nós, psicodramatistas, sabemos da relação entre o corpo, a mente e a ação. Através disso, da reconstrução dessa nova capa, que ela chamou de capa de proteção, ela foi me dando insights de que ela estava manifestando já no corpo e estava seguindo dentro dessas consignas de uma forma favorável. O psicodrama interno leva ela a atuar com esses papéis complementares que eram conflitivos, à exceção de um papel que é com o seu líder, vestida com uma nova capa, que ela chama de capa de proteção. E ela vai conseguindo resolver as questões, a ponto que eu vou pegar o mesmo exemplo do irmão, e quando ela termina a dramatização feita internamente, ela diz assim, que agora ela não só pode se soltar, né, o protagonista, como se soltar dançando. Ela complementa, mostrando que a relação está num outro patamar de atuação. E, por último, ela vai, que é essa questão da ressonância do corpo, a mente e a emoção, que não vai acontecendo durante a dramatização. E, por último, ela vai trabalhar com o líder. E é muito interessante, porque quando ela vai trabalhar com o líder, o que ela faz? Ela traz todos os papéis complementares que ela conseguiu resolver no psicodrama interno, ela vem com a sua capa de proteção e ela resolve trazer uma outra personagem para esse trabalho, que é uma sacerdotisa. Essa pessoa tem uma forte ligação com a espiritualidade, trabalha bastante na espiritualidade, então, de acordo com os conceitos, respeitando as características dela, uma vez que nós temos sempre essa missão de devolver a pessoa a ela mesma, com os recursos que ela já tem, então ela vem e começa a trabalhar, utilizando a sacerdotisa para trabalhar junto com todos os outros papéis complementares, com o líder dela, que é o diretor da escola. E ela tem fortes ganhos de percepção. Ela fala, poxa, eu quero trabalhar como psicóloga no futuro, preciso de uma boa comunicação, mas eu já faço isso. Eu trabalho já há 30 anos como ser humano, eu tenho essa habilidade. E ela começa a recordar, inclusive, as qualidades que dela são ressaltadas, dessa protagonista, os pais o que falam, os alunos a elogiam, dizendo que ela sempre vê o copo meio cheio, ao invés de meio vazio. Ao reconhecer essa potência que é dela, ela permite a ressonância disso para os demais papéis que estavam em conflito. Eu estou reduzindo bastante para que a Luísa também possa se colocar. Depois, ficando dúvidas, a gente acrescenta. Ok? E aí eu escolho uma frase de Moreno que bem coloca, né? Pode-se bem dizer que o psicodrama enriquece o paciente com uma experiência nova e alargada da realidade. Uma realidade suplementar, que é o que ela vai fazer com essa sacerdotisa que ela escolhe para estar no lugar dela, junto com os demais papéis complementares e junto com esse diretor da escola, que era o papel mais conflitivo, né? Uma realidade suplementar, pluridimensional, um ganho que ressarce, pelo menos em parte, o sacrifício que se teve, né, para fazer o trabalho de produção psicodramática, ok? Muito bem, Carmen. Tanto que não sei se ficou claro. Muito bom, muito bom. Então, agora, eu acho que seria interessante a gente ouvir a Luísa e depois abrir para as perguntas e tudo mais, certo? Vocês concordam? Então, vão fazendo aí as anotações para vocês fazerem as questões, né? Ok, Luísa, então você pode apresentar o seu trabalho.
Posso, eu vou compartilhar aqui a minha tela também. Deixei uma apresentaçãozinha assim, mas nada... Vocês já estão vendo a minha tela? Já estamos vendo. Sim? Beleza, eu botei aqui no modo de apresentação só para ficar um pouquinho melhor para todo mundo ver. Pronto. Né? Eu acho que um ponto sobre o meu trabalho é que, assim, o nome não era esse. Esse foi um nome que surgiu, assim, justamente da metodologia ativa. Enfim, eu vou apresentar aqui, mas eu acho que até a escolha do nome mostra o quanto que o psicodrama é muito sobre conexão, né? Até a pesquisa, assim, ela surge através da conexão que a gente tem. Então, falando um pouco do contexto, né? A gente, não sei se vocês sabem que a gente passou por uma pandemia, acho que vocês devem ter ouvido falar, mas para além, né, de ser uma pandemia de um vírus, enfim, uma coisa que é um patógeno biológico e tudo, teve uma pandemia de medo também. Então, várias pessoas relataram, né, estar com pânico, medo, ansiedade, sintomas que já tinham antes ainda mais exacerbados, fobia social, hipocondria, enfim. E isso ainda perdura até agora, né, e vai perdurar por muito tempo, a gente ainda vai ter as consequências psicológicas aí da pandemia por algum tempo, e a gente também teve que ser empurrado de uma forma bem agressiva para esse contexto digital. Então, a gente teve que aprender a usar o Zoom, por exemplo, ou o Google, tudo ao mesmo tempo, rápido, de uma forma que a gente não estava acostumado, e, na verdade, talvez a gente nem quisesse, mas esse contexto foi o que se apresentou para a gente. E criar os nossos papéis no digital também é uma questão, porque nós não somos as mesmas pessoas do mundo presencial. A gente cria personas aqui dentro do Zoom, aqui dentro das redes sociais, aqui, enfim, então foi muita coisa ao mesmo tempo, né? E vendo todo esse contexto, eu tinha acabado de me formar, né? Acabado de receber o meu CRP. Eu acho que uma semana de sessões presenciais com os pacientes que eu tinha e depois a gente passou tudo para online. E eu conseguia conversar com outros psicodramatistas, né? Que também estavam passando por isso. E dava para ver o quanto que eles estavam confusos, cansados, exaustos. Então, o meu foco foi estudar como que estavam os psicodramatistas nesse meio, né, particularmente os clínicos. E nisso eu fiz uma entrevista psicodramática, chamei alguns psicodramatistas que fossem mais da região de Brasília, foram, não intencionalmente, mas é interessante também colocar que foram todas mulheres que vieram participar, e foi um encontro muito interessante. Bom, para a gente conseguir resumir e trazer sentido para esse encontro, né, a gente dividiu tudo que foi falado em 5 eixos de sentido, né, mudança de contexto, exaustão profissional, mudança de conceito, sintomas e instrumentos do psicodrama. Então, a mudança de contexto foi isso que eu trouxe, né, foi uma mudança extremamente abrupta, a nossa realidade, os nossos locais viraram tudo virtuais, tudo a partir de uma tela, então isso foi uma mudança bem abrupta. A exaustão profissional, como vocês todos conseguiram pegar muito bem pelas imagens, assim, era uma exaustão que eu estava tentando trazer, principalmente do psicólogo, né, que ainda estava tentando lidar com toda essa questão de medo, pelos seus familiares, por si mesmo, pelas pessoas que eles gostavam e tudo, ouvir as notícias e ainda ter que cuidar da saúde mental das outras pessoas, né, então era uma exaustão emocional, era uma exaustão profissional, enfim. Não tinha uma definição, né, até de horário de trabalho, assim. Mudança de conceito, que é justamente o que a gente entendia por psicodrama. Por exemplo, né, um duplo, tradicionalmente a gente faz levantando, botando a mão no ombro do paciente, para a gente conseguir mostrar que a gente está falando o que ele está pensando, né, o que a gente imagina. E agora no virtual, como que a gente faz isso, né? Ou, né, como que a gente vai fazer cenas, como que a gente vai trazer personagens. E várias coisas surgiram, né, desse momento, mas justamente teve que ter uma mudança do que a gente considerava como um psicodrama tradicional.
Sintomas, que foi uma palavra que surgiu bastante, assim, exacerbação dos sintomas, sintomas psiquiátricos, e eu acho que isso tem tudo a ver com o boom que teve das discussões sobre saúde mental. Então, em um momento, assim, a gente ia caminhando para desmistificar a saúde mental, que psicólogo não é para louco, e de repente todo mundo está falando sobre isso, né? Foi uma coisa bem grande, assim. E os instrumentos do psicodrama, que está relacionado também à mudança de conceito, né? Que tipo de instrumentos que a gente vai usar, como que a gente vai trazer a cena para cá, para esse quadrado e fazer funcionar e trazer a emoção e aquecer e como que a gente faz tudo isso, né? E foi uma conversa, assim, que foi muito interessante. Foi um grupo. A minha ideia inicial era trazer alguns jogos, assim, para aquecer, né, essas mulheres, para a gente conseguir conversar sobre como é que estava sendo a experiência de ser uma psicóloga clínica, de trazer o psicodrama e tudo. Mas, assim, os jogos não foram necessários, elas já vieram aquecidas, na verdade, se tornou um espaço muito catártico, né, a gente falou, se eu não estou enganado, umas 3 horas direto, assim, foi um grande compartilhar. Porque justamente a gente não estava tendo esse espaço, né? Não temos espaço para falar o quanto que essa experiência está sendo pesada para a gente, porque temos que cuidar de muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, uma das coisas que é bem interessante que a gente chegou na conclusão, né, é que havia um esforço quase, um esforço impossível, assim, né, de colocar o atendimento psicodramático dentro de uma forma. Então, eu tenho que fazer dessa forma, eu tenho que trazer a dramatização dessa maneira, senão não estou fazendo psicodrama, né? Muitas delas trouxeram assim, eu não estou fazendo psicodrama, como se psicodrama fosse apenas a aplicação da técnica e não a filosofia, né? E que as metodologias, elas são datadas, né? O que Moreno usava lá na época dele mudou completamente para ele, assim, seria uma grande surpresa a gente estar fazendo psicodrama numa telinha, mesmo que ele tivesse essa ideia, assim, ele não tinha criado metodologias para isso. Então, o psicodrama, ele é uma coisa viva, né? Ele precisa de uma descolonização constante e permanente do seu método, como o próprio Moreno falava, não tem como a gente ficar dentro dessa conserva cultural, né? E que havia muito uma falta de espontaneidade, que eu acho que é super justificável pelo momento que a gente estava tendo, né? Eram muitas coisas a serem processadas, mas o psicodrama online, ele acabou se tornando uma coisa muito grande, e principalmente nesse momento histórico, assim, ele foi colocado em xeque, assim, né? O que é o psicodrama e como que a gente vai conseguir passar ele para frente, porque ele é muito mais do que a aplicação da técnica, né? E é isso, resumidamente. Espero que tenha dado para entender, assim, se tiverem alguma dúvida. Ok, muito bem, Luísa, parabéns pelo trabalho, né? E agora a gente vai abrir, então, para perguntas. O que vocês querem perguntar, o que vocês querem complementar, como vocês querem trazer algumas questões para a Luísa e para a Carmen. Eu poderia falar. Pode. Seu som está fechado, Heloísa. Desculpe. Eu tinha pedido desculpa às colegas, porque achei muito rápido. Tão rápida a apresentação de ambas, eu não li o artigo, realmente achei rápido demais, uma pressa incrível delas apresentarem, e eu estou cheia de dúvidas. Posso falar? Pode perguntar a elas. Seu som fechou de novo, Elô. Eu me mexi. Está fechado, Heloísa. Heloísa, seu som está fechado. Eu tinha anotado aqui umas coisas. Não, minha filha, não está, não. Agora está ok, agora está ok. Está ok, Heloísa.
Posso prosseguir? Sim. Obrigada. Então, eu sinto assim, eu deveria ter lido, né? Mas eu não sabia direito quais eram os artigos. Mas gostei e gosto sempre de participar da Revista Viva, gosto mais, sempre que puder participarei. Então, eu sinto assim que eles são ricos, os artigos são ricos, com certeza. Estou com vontade de ir lá para ler, mas aqui entendi pouco. Sucintamente, a Carmen, entendi que era coaching, que essa pessoa desabrochou, e de uma forma muito bonita, mas fiquei assim curiosa em sentir você falar um pouquinho assim do fazer mesmo, né? Como é que você falou alguns pontos, mas eu queria que você chegasse a um detalhe, pelo menos rápido, se fosse possível, tendo o tempo que é possível aqui na revista, falar um pouquinho assim desse seu favorecer essa descoberta, que, para os dois, né? Para o protagonista e para você. Deve ter sido maravilhoso. E eu não sei, falo dela primeiro, depois falo da colega, da outra? Sim, deixa a Carmen responder. Tá. Primeiro eu quero me desculpar com você, né, Heloísa? Foi muito rapidinha, ficou dúvidas. Não precisa se desculpar, não precisa se desculpar. O que importa é que a gente possa entender um trabalho tão lindo, né? Heloísa, o trabalho de coaching, né, ele é um trabalho de 8, no máximo 10 encontros. Eu gosto muito do psicodrama, é a minha metodologia, eu tenho vários conhecimentos e várias formações, inclusive a de psicologia, mas o psicodrama realmente é a minha coluna vertebral, tanto na forma de fazer, como respeitando todas as etapas do psicodrama. Então, eu tinha, nesse caso, uma mudança de vida e carreira, né? Uma pessoa que é um professor de 30 anos, a princípio ele apresenta uma dificuldade de liderança, mas, evidentemente, sem autoconhecimento, é impossível trabalhar com todo o cuidado devido a uma pessoa. Então, normalmente, no meu trabalho, eu trabalho nas primeiras 3 primeiros 4 encontros, eu vou trabalhar o autoconhecimento da pessoa, né, nas diferentes etapas, trabalhando eu comigo, eu com o outro, eu com o grupo. Então, eu vou observar como é que essa pessoa atua, vou olhar as competências que ela tem. E, nesse caso, dentro da linguagem empresarial, porque eu estou trabalhando como coaching, a competência que estava sendo discutida era a competência de comunicação. Primeira coisa que ela colocava, eu tenho dificuldade de me manifestar. Então, a gente buscou aonde estava a cena regressiva através da autoapresentação, onde ela desenha a si mesma, né, na primeira etapa da sua vida, como uma criança, com um selfie maravilhoso, colorida, braços abertos, espontânea. E ela fala que isso, ela vem nos trazer, através da imagem, desenhou rápido na interpretação, que isso deixou de existir quando ela tinha 5 anos, quando os pais a julgaram uma pessoa exibida. Então, as pessoas que ela mais amava e era o mais importante, não a aceitavam, era a leitura dela, porque ela, sim, é uma pessoa exibida. Numa segunda etapa, a gente vai trazer com ela os papéis conflitivos. Então, ela traz a si e aos seus complementares. Eu me recordo que ela escolheu 4 papéis bem conflitivos. Aí, a gente vai, de novo, utilizar o recurso das imagens simbólicas. Ela escolhe uma imagem para ela e uma imagem para o complementar. Depois eu vou pedir características para ela naquele papel e para o complementar dela naquele papel. E para saber como está a relação, eu vou usar o solilóquio, só que aí ela se coloca no papel do complementar para dizer como está a relação. Então, voltando ao exemplo dado, no caso de um irmão, o que o irmão estaria dizendo para essa protagonista é: você precisa se soltar. E isso vai começando a formar toda uma linha, né? Uma pessoa que tem dificuldade de comunicação, que foi julgada como exibida, que não consegue se manifestar nem mesmo com os seus colegas do curso de psicologia e que vai ficando muito frustrada, porque o átomo social dela não cresce,
ela percebe que muitas vezes, inclusive é uma pessoa que tem formação internacional, que deu aula internacionalmente, quer dizer, ela não tem nenhum problema em termos de razão e de percepção, ela tem de comunicação, de passar o seu conhecimento ou de passar quem ela é ou o que pode fazer. Então, na segunda etapa, a gente faz isso, trabalha ela com o papel dela e os complementares, traz a relação através do solilóquio. Depois nós vamos começar a trabalhar essa relação dela com o grupo. E isso é feito através de um psicodrama interno. Só que antes disso, ela me coloca que ela usa uma capa de invisibilidade. E ela não se coloca. Então, na aula, ela não se coloca. Quando ela é criticada, ela não se coloca. Por quê? Porque ela usa uma capa de invisibilidade. Quando ela trouxe isso, a gente vai trabalhar essa capa de invisibilidade para reconstruir uma nova capa. E isso eu faço através de um psicodrama interno. E ela vai me dizendo, como é que você gostaria que fosse essa capa? Ah, eu queria que ela fosse leve, multicolorida, e vai dando as características. E aí eu peço a ela que me diga como é que está o corpo dela depois, que ela reconstruiu a capa, que ela está satisfeita. E porque essa relação é muito importante no psicodrama, corpo, mente e ação. Para eu saber, para eu ter um indicativo se a minha ação está adequada. Aí fala que o corpo dela, no abdômen, no ventre, nossa, está leve. E isso vai me dando a direção de que a coisa está caminhando numa direção adequada a ela, para devolver essa protagonista a ela mesma e as suas potencialidades, né? Ela escolhe para trabalhar depois 3 dos 4 papéis conflitivos. E ela vai trabalhando já vestida com a nova capa, que é a capa de proteção. Porque agora ela está com uma capa de proteção. E ela consegue trabalhar 3 papéis conflitivos. O último papel, que era o mais conflitivo, que é o papel dela com a liderança, o que ela faz? Como ela já está com os outros papéis resolvidos, ela se sente, na minha forma de ver, amparada por esses papéis, e ela faz uma roda numa dramatização, né, de uma realidade suplementar, né, que ela que traz, ela cria, então ela está ali, os papéis complementares dela está aí, os outros 3, e ela resolve trazer uma sacerdotisa, que é algo que tem a ver também com as características pessoais dela, de crenças, e é essa sacerdotisa quem vai fazer uma higienização do ambiente, uma higienização dos sentimentos, e depois, com o auxílio dessa sacerdotisa, ela vai conversar com esse líder. E ao conversar, ela começa a trabalhar a comunicação, dizer coisas que nunca foram ditas, falar dela mesma, das qualidades que ela tem, dar exemplo. Não, tá vendo? O pai de fulano falou isso de mim, meu aluno faz assim, papapá. E nisso ela vai tomando consciência das habilidades dela, das competências dela de comunicação. E no momento ela fala, afinal de contas, eu estou há 30 anos trabalhando com o ser humano. Por que eu não posso fazer isso como psicóloga? Ela tem essa percepção. Porque a ela é que cabe reconhecer as suas competências, e é nesse momento que eu chamo que há uma ressonância da habilidade de comunicação dela de professora, reconhecida, vivenciada, para os demais papéis. E há um conforto muito grande para ela. Então, os resultados, eu deixo todos descritos lá no artigo, e depois eu vou acompanhar essa pessoa, porque o trabalho não teria acabado ainda, mas eu fico sabendo que ela começa a ter uma outra postura, porque ela já tem um laboratório, como informação de psicologia, ela já participa do laboratório, ela vai trazendo uma série de fatos positivos, o que ela fez, o que ela disse, o que a pessoa trouxe, e foi muito interessante. Não sei se eu ampliei um pouquinho para você agora. Eu penso, Carmen... Muito obrigada. Ok, eu é que agradeço, Luísa, a oportunidade de acrescentar. Desculpe. Eu penso que você utilizou como uma imagem, uma metáfora, né? Quando você fala das imagens simbólicas, você utiliza as 2 metáforas que foram muito importantes, que é a capa invisível, né? E a capa de proteção. Então, você trabalha com essa ideia da metáfora, né? Que a metáfora é exatamente você poder dar uma linguagem, como se você fosse definir e explicar aquilo que você não sabe ou não entende bem, né? Então, ele trouxe a
as metáforas. Outra coisa que me ficou presente, Carmen, é que você fala, né, dos outros papéis que vão sendo também ativados a partir da ativação desses 3 papéis que você falou, né? E aí me lembra a definição do Bustos, né, que ele fala do cacho de papéis, né? E que a gente, no psicodrama socioeducacional, utiliza muito, né? Porque como a gente trabalha, de modo geral, né, fazendo sociodramas, trabalhando com um único papel, então todos os demais papéis são também ampliados a partir do trabalho desse papel único, né? Então, eu me lembrei também, quando você fala disso, do cacho de papéis que o Bustos explica muito bem, né? Então, eu queria fazer essas 2 colocações para você, né? E fica aberta ainda para alguém mais, se quiser fazer alguma colocação para a Carmen, para depois a gente passar, então, para a Luísa. Quem mais quer falar alguma coisa para a Carmen? Leila, seu som está fechado. Eu queria contribuir. A gente começou falando do quanto a técnica só não retrata o psicodrama. E você traz como que a técnica é fundamental para que o trabalho do psicodrama ocorra, né? E eu achei muito interessante a história do desenho da menininha, que é recuperado depois na capa de proteção, né? Muito interessante. E depois do final, você usando dessa realidade suplementar, que primeiro ela falou de si através do outro, né? Ela usou o outro para falar de si. Depois, quando ela chegou na terceira etapa, ela conseguiu, com a condição do papel suplementar, ela falar por ela mesma, né? E o quanto que isso foi fundamental para ela sair daquela conserva do bloqueio, né? Da menina Aparecida, para sair ela mesma, né? Então, eu fiquei pensando, sabe, Luísa, o quanto que as imagens de vocês poderiam ser invertidas. Eu acho que eu li no seu trabalho o trabalho da Luísa. Que coisa incrível! Eu li no trabalho da Luísa o seu trabalho. Então, quanto que as imagens são amplas. Gostei muito do trabalho de vocês. Parabéns. E assim, eu até no girativo, a gente consegue entender melhor, né, do que só lendo. Eu pensei como você, Leila, escrevi aqui uma pergunta que eu faria no final para ela. Onde esses 2 artigos se juntam? Porque eu também pensei a mesma coisa que você está falando. Mas vamos deixar essa pergunta para o final, né? Tá Parece bom. que o Andrés quer falar também. É isso, Andrés? Você levantou a mão? Não, eu tinha colocado uma reação de um aplauso há um tempo atrás. Ah, tá. Agora eu realmente estava assistindo, mas aproveitando que você abriu o espaço, eu adorei a interpretação da Leila agora, esse cruzamento foi incrível. Muito bom, Leila, muito legal, assim, essa interpretação, bacana. O complemento do trabalho da minha mãe com o da Luísa, muito legal. Desculpa, quantos anos você tem? 41. Meu Deus, você é filho da Luísa? Não, sou filho da Carmen. Ah, tá bom. Então, a Luísa com Não, a essa Luísa com carinha de certeza é menina, muito mais jovem que eu, entendeu? porque você parece muito jovem. E a Luísa parece jovem demais. Então, nossa, que filho inteligente você tem, hein, Carmen? Parabéns. A mãe acha, né? A mãe acha todas as qualidades, né, Leila? Você sabe como funciona. Muito Obrigado. bem. Obrigada. Muito bom. Então, Luísa, quer falar? Alguém tem alguma pergunta para a Luísa? Alguém quer falar, fazer alguma questão para a Luísa? Sim, eu já queria falar sobre a Luísa, mas ninguém vai falar mais sobre a Carmen, não? Então... Não sei, podemos ir falando.
Mais alguém quer falar da Carmen? Falar da Carmen, não, falar do trabalho da Carmen, né? Não, eu entendi que a Carmen é maravilhosa, atuante, e quando ela fala, eu imaginei ela como coach. Adorei, adorei. Por isso que é dar. Muito bom. Então, posso falar da Luísa? Pode dar falar. mesmo. Eu falo dar, porque não é a pessoa, né? Essa esse mágico, né? Que o psicodrama nos faz mágico. Eu acho maravilhoso isso. Bom, para a Luísa. Luísa, o seu trabalho deve ser muito bom, como o da Carmen, eu vou ler com calma, assim, com muito carinho, e me instigou a conhecer melhor. E eu acho excelente a Revista Viva, porque ela chama a gente para conhecer melhor os trabalhos, né? Mesmo que a gente não tenha tido a oportunidade de fazer o download dos artigos, através de vocês, a gente dá vontade e eu vou buscar, com certeza, estou encantada. Então, para você, você é tão jovem e conseguiu fazer um trabalho muito bonito, parabéns. E eu quero te falar o seguinte, essa obscuridade, né, isso me tocou, que é a obscuridade da pandemia, ela foi a mesma, com a Covid, foi a mesma que a gente sentiu no mundo da AIDS, né? Eu sou do mundo da AIDS, eu falo sempre isso, quem me conhece já sabe, e eu sou soropositiva de coração, e acho muito importante a gente entender que essa obscuridade ela fica muito tempo, porque a gente tem medo mesmo do que a gente não conhece. A AIDS foi assim, quando ela chegou no mundo, ela mexeu com o mundo todo, e no Brasil muito mais, porque a gente tinha muito menos condições, como a gente teve na Covid também, né? E a gente pensa o seguinte, é algo que veio para ficar, nós sabemos, e nós sabemos que nós precisamos lidar melhor, até chegar nesse ponto, como nós já estamos na AIDS, de controle total da doença, né? Existe um controle praticamente 99%. Só acontece das pessoas se contaminarem pela AIDS se elas não seguem os protocolos, mas as informações totais e com muita condição. E aí eu fiquei muito interessada em saber, que achei que você foi muito rapidinha também, e eu queria que você desse um plus aí para nós, no sentido de falar um pouco mais de como é que essas pessoas que você juntou, que são psicólogos, psicodramatistas, descobriram essas suas formas, seu potencial para trabalhar virtualmente. Por favor. Obrigada. Nossa, Heloísa, essa é uma ótima pergunta, porque enquanto a gente ia conversando, né, nesse encontro, elas sinalizavam que era isso, assim, a gente não encontrou essa forma, a gente não está sabendo fazer psicodrama, eu não sei o que eu estou fazendo, era um lugar muito perdido, se eu puder usar essa palavra. E a gente foi conversando e tentando entender, assim, nossa, mas por que a gente não consegue usar o psicodrama, né? Todas as ferramentas que o Moreno nos trouxe, assim, por que a gente não consegue usar? E uma das conclusões que a gente foi chegando é, assim, o quanto que isso, o psicodrama, a filosofia, assim, passa muito, né? O quanto que elas já estavam fazendo o psicodrama por estarem ali, por estarem escutando aquelas pessoas em sofrimento. Tinha uma das participantes que atuava principalmente no hospital de base, né? Ela era concursada, e ela estava, né, escutando nos leitos e tudo mais, e assim, isso também é o psicodrama. Isso também é estar lá pelo paciente, enfim, fazer esse papel. Então, eu acho que a gente foi construindo essa ideia de que o psicodrama ele é mais do que as técnicas dele, é mais do que a dramatização, é mais do que o duplo, o solilóquio, passa muito, né? Então, a gente foi construindo isso em conjunto, e acho que por isso que eu tenho tanto carinho por esse trabalho, porque foi um momento em que eu também estava me perguntando assim, gente, eu não estou fazendo nada do que eu aprendi. Joguei minha especialização no lixo, como é possível? Né? E eu fui entendendo assim, gente, não, eu estou fazendo, só não estou fazendo do jeito tradicional.
Acho que é isso, sim. Eu posso te fazer uma pergunta, Luísa? Por favor. É o seguinte, aquela terceira imagem é você utilizando da tecnologia para fazer essa pesquisa? E o que está lá na tela é o psicodramatista? Eu tinha pensado Eu exatamente perguntei nisso. para você, considerando o que a Carmen falou, que só o autor-ator pode trazer o significado, né? É isso mesmo? Ai, que Sim. interessante. Eu tinha pensado exatamente nisso, assim, porque ali, né, a gente vai pensar primeiro, é o paciente chorando e tudo, mas na verdade era a gente, era outros psicodramatistas também. Sim, sim. Muito bom. Me chamou a atenção bastante no trabalho da Luísa, e acho que da Carmen também, porque eu não vi elas falando nenhuma vez, mas eu creio que isso ficava já pronto, né, no escopo do trabalho, na cabeça. Vocês não falaram nenhuma vez das etapas da metodologia psicodramática, como que vocês usaram as etapas da metodologia psicodramática. Mas eu fico pensando, um pouco como a Luísa falou, que não necessariamente preciso falar das etapas, elas estão incluídas no modo como a gente trabalha, que está tão introjetado, né, que já fica incluída na nossa forma de ser. Vai haver sempre um aquecimento, uma ação propriamente dita, um compartilhar, né? E acho que a Luísa fez um pouco isso de outro jeito, né? E eu achei muito interessante, Luísa, os seus eixos de sentidos, né? Se vocês leem o texto da Luísa, tem lá todas as falas, né, das entrevistadas, e ela foi, então, organizando, a partir das falas, os eixos de sentido, que é uma forma muito interessante de fazer pesquisa, né? É uma forma muito interessante de organizar todos aqueles dados que a gente vai recolhendo durante o trabalho. Então, eu gostei bastante dos seus eixos de sentido, né? Deixa eu ver onde eles estão aqui, que eu escrevi. Então, foi bem interessante. Eu não tenho aqui agora, não sei onde está, porque eu não vou procurar aqui agora, mas os eixos dos sentidos foi uma coisa bem bacana mesmo. E eu acho, né, que tem uma frase que você utilizou, Luísa, que me lembrou também uma frase parecida que a Carmen utilizou, que é assim, a sua frase é assim: a falta de espontaneidade seria um não esforço de recuperar a realidade. Então, eu penso que o que você está falando é um pouco parecido com o que você falou, né, Carmen, do seu cliente lá, da pessoa com a qual você trabalhou no seu coaching, né? Então, assim, a falta de espontaneidade é um não esforço, né, para recuperar a realidade. Quer dizer, eu me manter aqui nesse lugar, paralisada diante das minhas vivências, né? Me manter paralisada e não sair para buscar uma nova resposta, uma nova forma de ver a vida, de entender a vida, né? Então, foi bem interessante assim, o seu trabalho, tão interessante quanto o da Carmen. Eu achei que foi bacana, eu já fazia algum tempo que eu não lia um artigo escrito por um psicodramatista, um tempo que eu falo assim, o ano passado, talvez no segundo semestre, talvez não tenha tido outro tempo de ler, eu participei bastante das revistas vivas mais no início do ano, e aí não tinha lido mais, mas foi bom me lembrar de ler os textos do psicodramatista, que são textos bem interessantes, são textos que trazem muito a nossa própria vivência com os nossos pacientes também, com os nossos clientes, com as nossas atividades psicossociais, né, que a gente faz em vários lugares. Então, é isso, eu gostei também bastante, mas deixo a palavra aberta ainda para quem quiser mais falar da Luísa, né, ou mesmo da Carmen, né? Falar delas, não, falar do trabalho delas, né? Eu vou falar aquilo que está vindo na minha mente. Sim. Nós começamos a falar pela revista Viva, né? Como que cada um é agente da sua própria história.
E agora, pela frase comum que você trouxe, Marlene, fiquei pensando, na verdade é isso mesmo, né? Que vivemos agora, que coincidência, né? Começar falando disso e terminar falando disso. Tá claro o que eu falei? Tá claro sim. Uhum. E as É o histórias inconsciente coletivo, né? inconsciente coletivo. Eu, As eu, eu, histórias que a gente conta, né, elas são mais importantes e mais vivas do que as histórias reais, Sim. tal como elas aconteceram. Fala que elas podem ter desfechos diferentes do psicodrama, né? Isso é aquilo que é interessante. eu queria, uma coisa é um compartilhar, eu demorei, estava aqui quieta, pensando assim, aí quando Marlene falou assim, eu leio os textos do psicodramatista, porque o psicodramatista escreve um pouco a sua vivência do trabalho, né? É um pouco assim. Eu fiquei pensando que psicodramatista escreve o que Conceição Evaristo chama de escreve vivências, escreve as vivências. Eu acho que é bem assim. Mas aí, enquanto eu estava ouvindo, eu estava pensando como foi o meu processo de passar, de ser psicodramatista e na época de atender virtualmente. Aí eu achei que eu fiz o que a paciente dela fez, que foi como chama o negócio? A capa? Você usou a capa? Não, eu fiz uma reorganização de carreira, como é? Transição de carreira? Redirecionamento. Está fechado o seu microfone, Carmen. Está fechado, Carmen. Pode ser, você pode fazer uma transição, né, que a gente fala, porque ela eu acho que foi bem isso, porque assim, toda uma vida fazendo psicodrama presencial, pensando no corpo, no movimento, na ação, desta forma, e de repente precisava, não tinha outra opção, né? A gente, naquele momento, não tinha, precisávamos oferecer algo, e aí foi necessário toda uma readaptação, né, do trabalho do psicodrama, do meu trabalho como psicodramatista, mas aí ao longo desse período eu fui vendo que a essência como psicodramatista, mesmo considerando que o corpo tem uma implicação vincular importante, né, e a ação dramática demanda uma série de coisas, mas a forma de compreender, a forma de pensar, assim, em termos de etapas, de contexto, em pensar socionomicamente, isso não se perdeu, não se perdia no trabalho online durante a pandemia. Então, agora eu fiquei pensando, isto nunca se perdeu. Então, o pensamento é um pensamento socionômico, né? E aí, a partir daí, quando a gente pensa que tem um método de ação, como que a gente vai transpor essa ação para a tela? É possível, se faz isso. Então, foi um processo de aprendizado de lidar. E aí, o artigo de vocês me clarificou o meu processo, o que eu vivi, né? O que eu vivi durante esse tempo. Eu acho que é bem esta. E aí eu respondi a sua pergunta, Marlene. Onde eles se encontram? Eles se encontram nisso, porque de fato houve um convite para revisitar a sua história profissional como psicodramatista, recorrer de outros papéis e outros recursos para fortalecer e desenvolver este aqui e agora, e reconstruir uma forma de trabalhar como psicodramatista de uma forma online. Eu acho que foi bem... Agora ficou claro. Eu estava muito calada, porque eu estava dizendo, meu Deus, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Que eu estou aqui, sabe? Tem muitas ideias, mas agora eu entendi como foi a construção e a experiência que eu passei em alguma medida, está descrito no trabalho de vocês. Eu acho que é isso. É isso que eu queria compartilhar.
Que bom que você pôde ver, né, essa transição sua. Muito bom. E Marlene, Muito eu quero bem. te agradecer, viu? Porque enquanto eu fazia durante 2 anos, seguindo as etapas, né, da Revista Viva, você vem e fala, eu vou fazer uma proposta inovadora. Eu falei, que bom, a gente quer isso. E aí você fez exatamente o que nós estamos falando. E o quanto foi bom para todo mundo. Obrigada, viu? Que bom. Eu que agradeço, Leila. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade de ter lido, né, os textos da Carmen e da Luísa, e dizer para vocês que vocês estão de parabéns, foi muito legal ler os textos, e vamos continuar escrevendo, né, vamos continuar fazendo pesquisa, porque o psicodramatista precisa fazer pesquisa para que a gente seja cada vez mais reconhecido, e a nossa revista cada vez tendo mais indexações, né? Então, isso é muito importante. E foi ótimo conhecer também as demais pessoas. A Heloísa é aqui da minha terra, nós somos conhecidos há muitos anos, né? E a Luísa Oliveira, que eu não conhecia, nem a Maria Júlia, nem a Isabela, e nem o Andrés, né? E eu não conhecia. Então, porque eu sou psicodramatista lá dos velhos tempos, né, Leila? Velhos tempos. Mas estamos aqui ainda na crista da onda, como dizem os adolescentes, né? É muito bom estar com vocês mais jovens, trazer essa energia boa para a gente, né? E a gente poder construir cada vez mais o nosso modo de fazer trabalhos, né? Quer seja na clínica, quer seja na pesquisa, quer seja na forma psicossocial, né? Isso é muito importante. Então, eu agradeço também a Carmen e a Luísa por ter estado aqui com a gente, né? E acho que podemos ir terminando, mas deixo aberto para quem quiser falar ainda, tá? Estou com a dúvida se o Andrés tem a mão levantada. Isso. Vocês O estão me Andrés ouvindo tem a bem, mão pessoal? levantada, então pode falar, Andrés. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Estamos. Então tá bom. Peço perdão que eu tive que entrar em trânsito, então não posso ligar a câmera. Eu só queria fazer uma contribuição muito breve em relação ao trabalho da Luísa, que talvez eu seja um dos poucos aqui da sala que não é da área do psicodrama ou da psicologia, né? Eu trabalho com ética corporativa, prevenção à corrupção, enfim, estou em outra área, né? Mas quando começou a pandemia, também por sincronicidade, eu tinha começado num desafio profissional novo, numa nova empresa, e eu trabalho, não por acaso, com construção de confiança, né? Que eu acho que é um ponto muito sincrônico em relação ao trabalho do terapeuta, que é o trabalho que vocês exercem, né? Para receber denúncia, para receber questões ali de falta de ética e assemelhados, combate à corrupção. Então, obviamente que a confiança é sine qua non e a construção dessa confiança também não é automática, né? É um processo. E isso vocês entendem muito melhor do que eu. E eu fiquei muito assoberbado como é que eu ia realizar e conquistar todo esse desafio, esse objetivo, num ambiente exclusivamente virtual, porque foi o que era a única ferramenta que eu tinha, porque a pandemia realmente fez o lockdown ali das empresas no ambiente corporativo também, né? E eu descobri que a presença, ela transcende e muito a questão física, né? Não substitui, obviamente, é muito rico, mas a conexão, né? Em muitos níveis, inclusive, e até pelos desafios da pandemia, eu acho que as pessoas, no ambiente corporativo que às vezes é muito árido, em que não se fala de saúde mental, em que existiam muitos tabus, né? Aquela separação do mundo corporativo da casa, e de repente estava o meu chefe com o cachorro numa mão, com o filho de 3 anos na outra, e todo mundo ali muito empático e entendendo, né? Ao mesmo tempo que a gente fazia um oi para o filhinho e tentava distrair ele, conduzir os assuntos, enfim, e foi um sucesso, e estava todo muito unido ali, e realmente para dar uma outra perspectiva, enriquecendo o que a Luísa trouxe, e dizendo que, inclusive, tudo que ela traz é muito verdade, inclusive
em mundos que extrapolam, né, o psicodrama ou a psicologia, né, falando da área que eu atuo, eu trabalho numa empresa de geração de energia elétrica, né, ou seja, uma coisa que realmente está em outro lugar, mas que também é feita por pessoas, né, como aqui, como em qualquer outro. Então, o que a Luísa trouxe me gerou muito lastro, muito sentido, e eu quero deixar essa contribuição. Achei muito legal. Parabéns, Luísa. Obrigado. Ok, Queria falar uma coisinha, Marlene, antes de você fechar, só fazer uma pergunta para a Carmen, que suscitou aqui. Por acaso, essa sacerdotisa que chegou, que foi construída e que foi a capa nova, é Ártemis? Você conhece um pouquinho da metodologia, da mitologia grega? Sim, eu conheço um pouquinho, mas como eu trabalhava com algo que era criado por ela, ela não chegou a fazer essa identificação, né? Mas ela não chegou e a gente vai até onde a pessoa nos traz, porque a interpretação é sempre dela. Eu quero aproveitar para... Eu fiquei devendo algo pela fala da Marlene, que é a questão das etapas. Eu trabalhei com 2 etapas significativas. A primeira, respeitando a matriz de identidade, né? Que primeiro a pessoa com ela, depois com o outro, depois com o grande grupo. E nos trabalhos, nesse específico, que foi um trabalho de quase 3 horas, nessa sessão, o aquecimento foi dado sempre pelas imagens simbólicas, né? Quer fossem imagens que ela dissesse, o meu chefe é o Mancha Negra, uma suposição, né? Há imagens que ela trazia como o auxílio dessa transformação da capa, como a sacerdotisa para representá-la, para falar com o chefe. Então, o aquecimento sempre pelas imagens, né? E a dramatização era psicodrama interno ou a dramatização numa realidade suplementar. Eu acho que o compartilhar final dela foi mais nesse sentido, né? Ela ficou muito emocionada quando ela consegue... porque a imagem regressiva era a dificuldade com os pais, né? Ela se sentia, quer dizer, eles estavam presentes, ativos ainda na emoção de ela ser uma pessoa exibida, e o respeito e o amor permitiam que ela se mantivesse nesse julgamento, e aí ela consegue se harmonizar também com isso, né? E a sacerdotisa tem-se a imagem simbólica de uma sacerdotisa de uma pessoa humilde, né? Ela amplia, porque ela aceita, né? Mas ela é uma sacerdotisa, e a sacerdotisa é humilde. Que legal isso. É humilde, mas se apresenta. Né? Não é humilde. Não deixa de atuar. É humilde, mas não é subalterna. Tem existência, né? Não. Pelo Tem contrário. presença, Eu falei da Ártemis. olho no olho. E eu falei da Ártemis porque ela é extremamente doadora. Extremamente doadora. Isso é muito importante. É por isso que me suscitou, Ártemis. E é interessante você colocar, porque é uma pessoa, sim, de natureza doadora, com os alunos, que está escolhendo numa mudança de carreira, sem sombra de dúvida, um psicólogo é alguém que doa todo o seu conhecimento, o seu tempo e tudo mais, né? É uma profissão de uma grande doação para a cura em diversos níveis. E a sensibilidade de Ártemis é maravilhosa, que você me passou com a sua protagonista. Parabéns. Você e a Luísa estão de parabéns, eu vou ler com muito carinho o artigo de vocês. Obrigada pela oportunidade. Luísa de Oliveira, tem uma pergunta que está ali me chamando a atenção, que eu acho que você poderia responder, que é sobre a transcrição dessa gravação. Fala um pouquinho. A pessoa quer saber como que pode... Eu até respondi lá no chat. Todas as edições da revista Viva ficam no YouTube da FEBRAP, ficam disponíveis, acessível. Demora uns dias, porque é o tempo que o pessoal vai editar, a Bruna vai cuidar para poder postar lá. Mas fica disponível, vocês podem acessar todas que vocês quiserem, usar como
né? Tá bom? Parabéns para Tá todos. certo. Então, Beijo beijo a grande. todas, até a próxima. Muito obrigada, gente. A Boa próxima. noite. Obrigada. Foi ótimo. Obrigada também. Beijinhos. Foi maravilhoso. Beijinho. Excelente Tchau. feriado. Tchau. Vamos bater palma para todo mundo. Até Até. a próxima.